Olá pessoal, sejam bem-vindos para a aula 4 de arte, tá? Vamos lá, estão preparados já? Fizeram as atividades, né? Então, eu e a Barbela estaremos aqui na aula 4, tá bom? Então, a arte não se apaga, propaga-se. Esse é o tema, né, da nossa aula, que está no nosso livro de arte. Se você não tem o livro, não se preocupa que a gente vai acompanhando por aqui, tá? Aqui é uma obra, né, do Bensky, que a gente já citou na nossa primeira aula de arte, né? Então, vocês lembram o Atirador de Flores? Então, do mesmo artista para vocês, tá? Então, observe essa imagem. O que está acontecendo nessa imagem? Observaram? A gente começa sempre aqui, né, observando a obra, enfim, e depois a gente vai desenvolvendo a aula com, né, perguntas, respostas, quiz, atividades para vocês criarem, tá? Então, o que a personagem, né, retratada por Bensky está fazendo? O que ela está fazendo? Então, observem a obra do Bensky. Alguma ideia do que a personagem da obra está fazendo? Será que ele está pintando? Será que ele está lavando? O que ele está fazendo? Ok? Observaram? O passado e o presente se misturam na imagem? Vocês acham que sim, não? Vamos lá, observem a obra de novo e respondam, né? Copiem primeiro aí essa pergunta aí no diário de arte. O passado e o presente se misturam na imagem? Sim ou não? E por quê? Tá? Copiem. Daqui a pouquinho a professora volta a imagem para vocês observarem. Dá um tempinho só para vocês copiarem essa pergunta. Ok? Vocês são rapidinhos, né? Então, e aí? O passado e o presente se misturam nessa obra? Não? Agora é com vocês. Respondam essa pergunta para a prof, tá? Respondam aí no seu diário de arte, tá? Observando a imagem e qual seria a resposta? O passado e o presente, eles estão aí misturados? Sim? Não? De que maneira? O que vocês estão vendo nessa obra? Ok? Responderam essa? Então lá, ó, vamos ao texto, né? Tá lá na página 40 do nosso livro, tá? Quem não tem, acompanha aqui com o prof. Uma história sendo apagada, ou será outra começando? Linguagens vêm e vão, porém deixam suas marcas. O artista anônimo, Bensky, possivelmente em 1973, né, tenha nascido, porque não sabemos exatamente quem ele é, as possibilidades, né, que a gente falou na primeira aula, mas enfim, não se sabe quem ele é. Parece apagar para registrar, né, ou seja, para deixar também suas marcas. Talvez a intenção do artista seja provocar quem olha para a imagem, fazendo pensar sobre os caminhos trilhados na criação de linguagens artísticas desde a arte rupestre. Então, criar, né, faz parte de nós, seres humanos, né? Então, lá na época das cavernas, antes de desenvolver a fala, a gente já se comunicava através dos desenhos nas cavernas, né, as chamadas pinturas rupestres, né, arte rupestre. Então, nós já fazíamos essa comunicação, né? Contando como foi o dia, qual animal foi caçado, enfim, para se aproximar do animal, né? Imitando ele, na sua forma, jeito de andar, né? Os barulhos que esses animais produziam, enfim, né? Então, já está em nós, né? Essa necessidade de expressar-se, né? Então,
Aqui o artista trouxe a imagem da arte rupestre, né? Tá lá junto com um personagem moderno, né? Um cara ali que está fazendo o que na obra? O que ele está fazendo? Lembram do título da obra? Né? Então, ele trouxe essa brincadeira para pensar esse olhar sobre a obra e, ao mesmo tempo, deixando a identidade dele, né? O que ele acredita que é arte. Aqui. Cada artista, ao criar sua obra, faz escolhas de materiais, suportes, temas, elementos da linguagem, poéticas, entre outras decisões. Assim, pode deixar sua marca na história das linguagens artísticas. Ao escolher sua linguagem para expressar, o artista contribui para a formação do acervo de produções, né, nas artes visuais, na dança, no teatro, na música ou nas artes integradas. Lembra o termo que nós vimos na aula passada? A arte que mistura mais de uma linguagem, né? Então, são as artes integradas. O artista nessa obra, ele trouxe a arte rupestre, né? A arte ali das cavernas, com alguém como se estivesse apagando a obra, né? Um desenho de grafite mais moderno. Então, ele misturou essas duas linguagens, né? Ele misturou o passado e o presente, né? O antigo e o moderno. Então, ele misturou esses tempos para criar a obra dele e para fazer, né, trazer a sua identidade, né? E para isso ele escolheu os materiais, né, que a gente já falou na aula passada, né, sobre a questão dos materiais utilizados, a importância da escolha do material, né? Da linguagem escolhida. Ele escolheu que linguagem para fazer essa obra, né? Ele utilizou do grafite, né? Utilizou do stencil, então, de técnica para criar esse grafite. Para trazer esse universo para a gente pensar, para a gente passar ali, né, pela rua e observar aquela obra e, opa, o que está acontecendo aqui, né? A arte pretende fazer a gente pensar, analisar e sentir, né, perceber o que aquela obra me traz, o que eu acredito, como que eu me sinto perante aquela obra, né? E com isso, né, o artista vai fazer o quê? Né? Criar uma produção que vai interferir no nosso acervo, né? Vai criar memórias pra gente com relação à obra de arte dele. Então, como a professora falou, tem vários tipos, né, de linguagens artísticas, né? E cada artista vai escolher a sua linguagem, a linguagem que melhor fala com ele, né? Para ele poder falar com o seu público. Né? E aqui nós temos o grupo Mosaico, né? Essa foi uma apresentação dos Corsários Inversos, em 2013. Então, qual que é a linguagem aqui? A linguagem ali é o teatro, né? Então, a gente pode perceber pelos figurinos, né? Pela forma com que eles estão. Enfim, eles utilizaram do teatro para criar a arte deles, né? Para trazer a linguagem deles, né? E criar um acervo de memória, né, nas produções artísticas. Então, é muito importante você saber qual a linguagem você se identifica, né? O que você gosta de explorar. E o teatro, eu sou uma apaixonada pelo teatro, acho que já deu para perceber, né? É muito legal, porque ele mistura as outras linguagens também, né? No teatro a gente tem o figurino, né? Tem o cenário, que vai utilizar das artes visuais, né? Tem também a sonoplastia. O que é a sonoplastia? Né? Então é aquela música que entra na hora da cena para combinar, criar um clima romântico, né? Ai, que fofo! Ou criar um clima de tensão, mistério, né? Aventura, enfim, criar um momento cômico, né? Então a sonoplastia é muito importante no teatro, a música é muito importante. Ela pode ser feita de forma mecânica, né? Você colocar lá um CD, um pendrive, enfim, para tocar a música que foi criada por outro artista, ou você pode fazer também a música ao vivo, né? O artista vir para a apresentação tocar a sua música, ou o ator e atriz, enfim, o grupo que está apresentando o teatro, eles mesmos serem os cantores e cantoras e apresentarem essas músicas, ou fazerem sons, né, percussão corporal, enfim, com objetos, né?
Então vai trazer vários elementos. A iluminação, né? A iluminação que vai trazer através das cores ali, um calor para a cena, ou uma coisa mais gelada, enfim, para mostrar que os personagens estão distantes. Então vai agregar para a cena teatral e muito, né? Todas as linguagens vão se unir para a apresentação teatral, né? Então é muito importante isso, tá? Essa mistura de linguagens no teatro. Então aí um exemplo da linguagem do teatro para vocês, tá? Com a apresentação dos corsários inversos. Aqui outro exemplo de linguagem, tá? Nós temos a linguagem da dança, né? Então aqui o exemplo da Ingrid Silva, né? Uma bailarina que atua, né, na Companhia de Nova York, tá? Então ela fazendo o trabalho dela aí, interferindo no cotidiano das pessoas, né? Então você imagina aqui no meio da rua acontecendo uma apresentação de balé, né, de dança moderna, enfim, né? Você trazendo essa interferência, né, do local, escolher esse local, a importância, e da arte nesse local, né? Então aqui ela pode explorar de várias possibilidades, né? A dança, a questão da intervenção artística, né? Que é você mexer com o espaço, né? Então você tá na rua e de repente começa uma apresentação de dança para você na rua ali, um balé, enfim, né? Isso é muito, muito interessante. Imagina você passando e de repente começar uma apresentação de balé, de dança moderna, ou uma dança de rua, enfim, né? Interferindo naquele espaço. A arte tem esse poder de interferir, né? Interferir no espaço, nas pessoas, né? Enfim, em todos. E criar relações, né, com isso. Você assistiu, por exemplo, um filme, o seu colega também, né? Vocês trocarem informações, né, sobre esse filme, o que você gostou, você não gostou. Eu não gostei disso, eu achei que aquela cena não ficou muito legal, não ficou, sabe, não me passou muita verdade aquela cena. Mas eu achei que passou. Nossa, eu achei incrível aquela cena. Então cada um vai criando, né, a sua relação com a obra de arte e criando relação com as outras pessoas através da obra também, né? De você analisar, de você sentir, de você perceber e se comunicar, né? Trocar com o outro. Então, a Ingrid aí fez uma bela apresentação e é um exemplo de bailarina, né, brasileira que está trabalhando numa companhia fora do país, né? Temos várias, mas aqui um exemplo pra gente da linguagem da dança. Gente, falar de teatro não tem como, é impossível para mim não falar do Dr. Hugo Daniel Mengarelli, né? O Hugo é uma pessoa incrível, cheia de conhecimento, né? Tanto que, né, tá aqui, ó, ele é ator, ele é diretor, escritor, cineasta, professor doutor, né? E ele criou a Companhia de Teatro Palavração da Universidade Federal do Paraná, que ficou por muitos anos aqui em Curitiba, hoje ela está no litoral, né? Em Matinhos. E junto com a companhia ele criou a razão orgânica, que é uma técnica de representação. O Hugo, ele é um homem assim super sério, né? E super apaixonado pela arte, né? Então, assim, vocês podem perceber que ele atua, ele está no cinema como diretor, como ator, ele dá palestras, é um artista completo, né? Ele escreve, ele tem a sua própria técnica de representação, que é a razão orgânica, né? E além de criar a Companhia Palavração. Então é uma pessoa muito, muito interessante vocês pesquisarem, conhecerem o trabalho dele, tá? Conhecerem o trabalho da Companhia Palavração da Universidade Federal do Paraná.
O Hugo, ele é da Argentina, né? Mas ele mora há muitos anos aqui no Brasil. Então já está abrasileirado, né, Hugo? Obrigado pela imagem, Hugo, né, por ceder a foto para nossa aula, pela sua generosidade. Na companhia, a linguagem da companhia Palavração utiliza da razão orgânica. Então, assim, explicar de uma forma bem simples, tá? Me desculpa porque o nosso tempo aqui é mais curtinha, né? Porque é uma técnica que tem que ser estudada de uma forma bem mais profunda, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dela, tá? A razão orgânica, ela vai trabalhar com a preparação do ator antes de ir para a sua cena, de, né, criar o seu personagem. Então, ele prepara o corpo do ator para o trabalho, né? Prepara o corpo, a mente, a respiração do ator, tá? Então, tudo que está fora do espaço vai envolver dentro do interior do artista que está pesquisando. E tudo que está dentro dele vai também interferir no que está fora, né? Vai interferir ali nas outras pessoas, no espaço, no público, enfim, né? Então, a gente fala que é dentro, fora, fora, dentro, né? Então, você trabalha a energia do espaço dentro de você, né? E também o que está dentro de você para fora, né? Trabalhando essa energia. E ele sempre fala, que eu adoro essa frase dele, que ele fala que fazer arte é pular sem rede. O que é isso? Nossa, professora, como assim? Vai pular, você vai ficar? Não, é você se desafiar, é você ir lá e experimentar, né, fazer a sua cena, não ter medo de errar. E aí, através disso, você vai percebendo, né, as diversas possibilidades da sua cena teatral, né? Então, é muito legal. E a razão orgânica trabalha as respirações, né? Respiração na barriga, no peito, intercostal, aqui nas costas. A respiração total, que é você colocar, né, todas as respirações para trabalharem juntos, né? Então, quando você faz teatro, não é simplesmente lá decorar o texto, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, e ficar treinando, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Né? Não é simplesmente você decorar um texto e ficar que nem um papagaio falando. Não, você vai precisar trabalhar a relação com o seu corpo, com a sua voz, com a sua mente, né? De que local, de que ressonador, por exemplo, a voz da minha personagem ela vai sair, né? Ela vai sair do queixo, ela vai sair da minha cabeça, vai sair do meu cotovelo, enfim. De que forma essa voz? Eu vou imaginar ela em que local para essa voz sair. Eu quero que essa voz saia com uma tristeza, uma melancolia, com uma alegria, enfim, uma voz rouca, uma voz mais anasalada, enfim, né? Quais os ressonadores que eu vou enviar? Então, você vai brincando, experimentando para chegar na criação, tá? Então, aqui exemplo, né, de um espetáculo que o Hugo participou como ator, né, como diretor também, A Exceção e a Regra, que foi montado em 2015 pela companhia Palavração. Então aí está o Hugo Daniel Mengarelli. Pesquisem mais dele, por favor, conheçam. Maravilhoso. Outro exemplo de linguagem artística que também trabalha com o teatro, mas trabalha com o boneco, né? Aqui eu trouxe para vocês a artista Tadica Veiga, né? A Tadica também me cedeu essas imagens, obrigado, Tadi. Então a Tadica, ela é atriz, bonequeira, professora, né? Ela é criadora do projeto Boneco e a Sociedade, que ficou por muito tempo na cidade de São José dos Pinhais, né? Então esse projeto foi um projeto lindo, que tinha aulas de teatro, né? Aulas de boneco, envolvia o carnaval de bonecos, o museu do boneco animado, né? Junto nesse projeto, ela criou o primeiro carnaval de bonecos de São José dos Pinhais, que ficou anos acontecendo, depois teve uma pausa por questões políticas, enfim, mas que nesse ano voltou a funcionar, né? Que bom, porque assim, é um carnaval que envolve toda a família, né? Com os bonecos gigantes, as pessoas vão lá, ajudam a confeccionar, participam, desfilando na rua com os bonecos, né?
o boneco vai ficar numa mochila, né, que a gente chama de mochila, amarradinha aqui e para cima, né, um boneco de 2 metros mais, tem alguns que são menores um pouco, participam do carnaval. E o Museu do Boneco Animado, pesquisem também, porque é o único do gênero no país. Porque o Museu do Boneco Animado, ele mistura as várias técnicas do boneco, né? Então, no Museu do Boneco Animado vai ter teatro de sombras, né? O boneco de sombra, vai ter a máscara, vai ter o marionete, o boneco gigante, vai ter o fantoche, vai ter bonecas mágicas, andoche, dedoche, enfim, todo o universo dos bonecos vai ter ali para vocês conhecerem. E legal que lá no museu, agora está fechado por causa da pandemia, mas quando, né, a nossa vida normalizar, eles fazem agendamento. E as escolas podem levar os alunos, a explicação das técnicas dos bonecos, né? Há também contação de história que o próprio museu desenvolve. Então é muito interessante visitar o Museu do Boneco Animado. Então, assim que der, quando a nossa vida voltar ao normal, vão visitar pessoalmente. Enquanto isso, vão pesquisando na internet, vão olhando, tem fotos lindíssimas, né? Os bonecos da Tadica, ela geralmente faz com espuma, né? Ela utiliza também de papelão. Então ela usa diversos materiais reaproveitados. Lembra aquele boneco de garrafa PET que a professora mostrou na aula, né, anterior? Então, aquela técnica de bonecos com materiais reaproveitados, né, aprendi na escola de teatro, que foi parte integrante do projeto Boneco Sociedade. Aprendi com a Tadica, né, com o Joelson Cruz, com o Cristiano Lima, que eram parte do projeto do Boneco Sociedade. Então foi um projeto lindíssimo, lindíssimo que aconteceu na cidade. E ainda continua com vertentes, né? Temos ainda a oficina de bonecos, escola de teatro, o museu funciona, o carnaval tá aí, né? Voltou o carnaval de bonecos. Então, conheçam mais, descubram, enfim. Meus alunos, eu sei que, né, vocês foram até a oficina de bonecos, então, vocês têm fotos aí com os bonecos, vocês podem postar na plataforma, né, pra gente relembrar, tá bom? E para aqueles que não foram, poder ter noção dos bonecos também, tá bom? Aqui mais fotos da Tadica, né? Então, escolhi essas 2 fotos, ela né, bem próxima dos bonecos. Ao lado aqui, nessa aqui a gente tem a foto de um espetáculo, né, que ela fez, o Tesouro Macabro do Capitão, em 2018, porque além de confeccionar, né, essa professora, lembra que eu falei para vocês que ela é atriz, e ela é atriz bonequeira, né, então ela cria os bonecos, ela também manipula os bonecos, e é um trabalho de família, a família toda da Tadica está envolvida com arte, assim, é uma coisa muito legal, muito bonita. Se vocês quiserem pesquisar mais, é só procurar também Companhia dos Ventos, tá? Que é o grupo que ela criou, né? Que faz parte, a empresa que faz parte da família dela ali, tá bom? Então agora, gente, né? Depois dessa explanação, depois eu volto e recapitulo um pouquinho tudo com vocês, mas agora chegou o momento Barbela, né? Então eu vou lá chamar. Enquanto isso, fica aí olhando as fotos, né, da Tadica com os bonecos, tá bom? E eu já volto. Eu acho que eu vou aquecer um pouquinho minha voz, não é mesmo? Chega! Chega! Ai, vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, não é mesmo? Então vamos lá ao nosso quiz. Na obra Grafite Removal, em que planos aparecem o operário e a arte rupestre? Letra A. Em primeiro plano aparece a arte rupestre e em segundo plano o operário. Letra B.
ambos aparecem em segundo plano. Letra C. Em primeiro plano aparece o operário. No segundo plano aparece a arte rupestre. Letra D. Todas as alternativas estão incorretas. E aí, o que vocês acham? Qual é a alternativa correta? Barbela, preciso esperar vocês responderem. Vamos lá. Na obra Grafite Removal, em que planos aparecem o operário e a arte rupestre? Letra A, em primeiro plano, aparece a arte rupestre, e em segundo plano, o operário. Letra B, ambos aparecem em segundo plano. Letra C, em primeiro plano, aparece o operário e no segundo plano aparece a arte rupestre. Letra D. Todas as alternativas estão incorretas. E aí, gente, qual é a alternativa correta? Vocês descobriram? Não é mesmo? Então vamos lá. A alternativa correta é a letra C. Em primeiro plano aparece o operário e no segundo plano aparece a arte rupestre, não é? Então vamos voltar aqui rapidinho para vocês verem a obra novamente, não é? Olha só. Então nós temos no primeiro plano o operário apagando, removendo a obra. E no segundo plano, na parte aqui de trás, a arte rupestre. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Muito bem! Vocês mandaram muito bem, vocês são arraso. Vamos lá. Agora, para outra questão. A Companhia de Teatro Palavra São da UFPR foi criada por letra A, Jô Soares, letra B, Paulo Ricardo, letra C, Evandro Mesquita, letra D, Hugo Daniel Mengarelli. Qual das alternativas estão corretas? Letra A, Jô Soares, letra B, Paulo Ricardo, letra C, Evandro Mesquita, ou letra D, Hugo Daniel Mengarelli. Vamos lá, pensando. Enquanto isso, eu acho que eu vou dar uma pista para vocês. Quem foi? Quem foi que criou a Companhia de Teatro Palavra Ação? Da Universidade Federal do Paraná? Quem respondeu a letra D? Hugo Daniel Mengarelli acertou. Sim, foi o Hugo Daniel Mengarelli que criou a Companhia de Teatro Palavração da UFPR. Muito obrigada, senhor Hugo Daniel Mengarelli. Obrigado mesmo. Seu trabalho é incrível. Sou super fã, apesar do senhor não me conhecer pessoalmente, mas através da professora Rutineia eu sempre entro em contato com suas obras. Obrigado, mestre. Agora, gente, lá vem, né? Então aqui, ó, eu vou chamar a professora Rutineia, enquanto eu deixo aqui a imagem do nosso grande Hugo Daniel Mengarelli aqui, né, na apresentação teatral deles. Eu vou chamar a professora Rutineia para continuar a nossa aula, não é mesmo? Oh, gente, beijo, até a próxima, não é mesmo? Tchau, gente! Oi, pessoal! Então a gente viu bastante coisa, né? A gente viu a questão dos artistas e as suas linguagens, né? O teatro, da dança, do grafite, né? Cada um usa a sua linguagem, os seus materiais.
E para nossa aula, para finalizar, eu trouxe um outro material para vocês criarem. Então, eu vou mostrar um pouquinho da técnica. Eu vou precisar apagar a luz só um pouquinho, tá? Aí, assim vai ficar melhor. Bom, gente, eu sei que tá tudo escuro, calma, não fiquem com medo, não acabou a energia, não. E tcharam! Tcharam! Deixa eu ver. Oi, eu tô aqui! Estão me vendo agora? Então, a professora quer mostrar para vocês um pouquinho da arte do teatro de bonecas, do teatro de sombras, tá? Então, para isso, ó, contei com a ajuda aqui do Gessé Malman, tá? Deixa eu ir pro outro lado aqui para aparecer só o boneco. Que ele fez esse recorte, ó. Depois eu mostro com a luz acesa para vocês, né? Ele recortou no papelão o boneco, tá? Então, ó, vocês podem ir treinando, né? Uma lanterna, luz do celular, aproximo, distancio, né? E aí eu vou criando a minha história. O que eu preciso? Uma sala escura, um tecido branco, onde eu jogo atrás desse tecido a imagem e atrás da imagem a luz, a lanterna. E aí a sombra, tá vendo lá atrás, ó? Vai estar aparecendo do outro lado do tecido para quem estiver assistindo, tá? Então assim que a gente faz a sombra. O recorte, a luz na frente, o pano branco, tá bom? Então aqui, ó, quanto mais eu aproximo, distancio, posso brincar, né, com essa aproximação. Aqui vocês estão vendo o boneco, porque eu não tô do outro lado do tecido, né, eu tô mostrando pra vocês a técnica, tá? Então aqui, ó, ai, ai, que dia lindo, ai, o que eu vou fazer hoje? E aí, pra isso, vocês podem usar de outros elementos, né, colocando aqui junto na lanterna, tampas, tecidos, enfim, que vocês transformem a imagem. Ai, meu Deus, eu estou presa, o que será de mim? Né? Ó, usei, depois eu vou acender a luz para mostrar, uma gradinha daquelas de fazer artesanato, tá bom? Ai, alguém me ajuda, socorro! Aí você pode pegar outros elementos para criar também. E aí a boneca, ó, ela estava presa e de repente ela viu uma luz branca bonita que a libertou daquela prisão. Ai, obrigada, estou livre, livre! Então, a lanterna, o boneco com recortes. Esse boneco você pode fazer com papelão, né? Aqui, ó, papelão, coloquei aqueles palitinhos de churrasco. Você pode fazer com recorte em folha de caderno também, só colocar, né, mais de uma para ficar mais firminho, tá? Você pode usar os materiais que você tem em casa. O que eu usei para fazer aquela prisão lá que eu prendi a boneca? Aqui, ó, né? Então eu segurei aqui a lanterna, tá? E aqui a boneca, ó. Então, quando aparecia a lanterna e a boneca parecia que estava presa. Esse aqui eu usei para fazer a luz, lembra que salvou ela da prisão, né? Poderia ter usado também esse pano aqui, ó, vermelho. Como ele é fininho, dobrando ele aqui, ele ia dar uma cor na minha luz aqui, na minha lanterna, tá bom? Ah, professora, mas como que é, né, esse desenho? Lembra o desenho do gato que a gente trabalhou, né, a sombra do gato? Começa com aquela sombra, só que daí vocês vão fazer o recorte dos detalhes. Olho, nariz, boca, tá? Ó, os detalhes da saia, da boneca. Vocês podem usar também, quem tiver forminha, sabe forminha de biscoito em casa? Pode usar isso aqui para ajudar. Você pode, né, colocá-la no papelão para desenhar e fazer a forma. Por exemplo, aqui seria a cabeça de um Papai Noel, né? Pinheirinho de Natal, enfim. Pode usar essas formas de biscoito para iniciar suas formas. Daí, a partir dela, sei lá, criar um monstro, né? Com várias cabeças, ou enfim, criar o que vocês quiserem, deixar a mente livre para criar, tá? Então, quanto mais elementos, melhor. Então, com vocês, agora, deixa eu só voltar aqui. A ideia é que vocês criem esse boneco, tá? Ó,
Experimente e crie uma cena com sombras. Viu que a professora fez uma cena bem curtinha ali? Daí pede ajuda do pai e da mãe, enfim, se você quiser gravar, né? Você pode usar para criar os seus bonecos de sombra papelão, folha de caderno, caixa de sapato. Para iluminação, você pode usar a lanterna do celular, né? Ou a lanterna, ó, eu emprestei aqui do meu pai. Valeu, pai! Então, você pode usar os elementos que você tem em casa, tá? Para criar a sua cena de teatro de sombras. Não precisa ser um espetáculo inteiro, meia hora. Não, uma ceninha curta, que nem a prof fez aqui, né? Da menina que estava presa e se libertou, tá bom? Então, uma cena bem rapidinha. E daí vocês postam, né, na nossa plataforma ou apresenta para o seu professor quando você voltar, retornar das aulas, tá bom? Então, você vai precisar do tecido branco, o boneco atrás, a lanterna aqui, jogando a luz no boneco, e lá do outro lado do pano vai aparecer a sombra do boneco, tá? Não vai aparecer aqui que nem a prof que ficou aparecendo a lanterna aqui e o boneco de papelão. Como vocês vão colocar um pano branco, pode ser um pano pequenininho, uma caixinha de sapato, não precisa ser um pano grandioso, tá? Então vai aparecer só a sombra do boneco. Daí vocês pedem para alguém filmar ou fazer através de foto as cenas da história de vocês, e daí vocês escrevem as falas do personagem ou das personagens, depende quantos vocês vão usar, se é um, se é dois, enfim, né? Tá? Então, sejam bem criativos, aproveitem bastante essa atividade, se divirtam, explore os locais da casa, né? Comecem fazendo a sombra ali na parede, que nem a prof fez aqui, para vocês experimentarem. Pegue tampas, potes, enfim, coisas que vocês têm em casa, né? Para explorar essa possibilidade de materiais, tá bom? Para a aula de vocês, tá? Super beijo, aproveitem, criem e deixa eu ver aqui, e até a nossa próxima aula, tá? Então não esqueçam de criar o teatro, a cena de teatro de sombra de vocês, nem de pesquisar o Hugo, né, Daniel Mengarelli, a Tadica Veiga, Companhia dos Ventos, Companhia Palavração, enfim, né, as obras do Walter, né, pesquisem outras obras, explorem, usem esse tempo para fazer pesquisas na internet, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula. Vocês ainda estão aí? A aula acabou, gente! Até a próxima, eu falei, hein? Beijos, tudo, fiquem com Deus, se divirtam!